Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos já agradecê-lo por sua audiência, por sua companhia sempre aqui conosco. Aproveite o início do programa para compartilhar o link deste programa que você encontra no canal do YouTube da TV Kairos. Ligue também para os seus familiares, avise seus amigos através de uma mensagem pelo WhatsApp de que o programa já está no ar. Hoje um programa e uma lição imperdível, porque nós iremos estudar a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical com o tema Motim em Família. Portanto, nós estaremos estudando a partir de agora a lição de número 5. Vamos já para o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. A verdade prática nos diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe está no Antigo Testamento, no livro de Números. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Números ou mesmo acompanhar por sua lição, por sua revista. Números capítulo de número 11, verso 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números capítulo 12, verso 1 a seguir. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Vamos para os objetivos da nossa lição, os principais objetivos desta lição, e passamos a apresentar agora as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. É o primeiro objetivo. O segundo objetivo, nós iremos identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos
contra Moisés, né? Miriam e Arão. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam fazer o mal. Nesta primeira parte do programa, né, iremos estudar o primeiro tópico e nós queremos aqui destacar os 4 subtópicos deste primeiro bloco do programa, que tem como tema o primeiro tópico a influência negativa da murmuração. Nós iremos conhecer essa influência negativa apresentada pelo autor da lição. Primeiro subtópico, assinar-se um motim. O segundo, a primeira queixa. O terceiro subtópico, a segunda queixa, está em Números capítulo 11, versículos 4 ao versículo de número 7. E, por fim, o quarto subtópico, que fala sobre a terceira queixa, que está em Números capítulo 12, versículos 1 ao versículo de número 3. Que maravilha! No programa de hoje, portanto, nós iremos aprofundar este tema sobre motim em família. Nós iremos conhecer e analisar de forma mais minuciosa sobre essa influência negativa, extremamente corrosiva à alma do cristão, a murmuração e também o motim. Nós vamos ver a partir do exemplo da família de Moisés e seus irmãos. Nós vamos conhecer os reais motivos que levaram Miriam e Arão a se rebelarem, não apenas contra a pessoa de Moisés, mas sobretudo contra a liderança de Moisés. E por fim, nós iremos conhecer uma das principais virtudes que encontram relevo e destaque no Novo Testamento, que é a mansidão e a humildade na vida de Moisés. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, a presença do pastor Elias Gomes e também do pastor Lucileno Cavalcante, que serão os comentaristas desta lição de número 5. Pastor Elias, meu amado, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Nossa grande satisfação em estar aqui comentando esta quinta lição, que certamente contribuirá significativamente para o crescimento espiritual de muitas famílias. É um momento oportuno, não diferentemente das outras que o Senhor está nos concedendo, para inclusive transmitir e estabelecer a paz em muitos lares e desfazer esses motins para a glória de Deus. Maravilha. Pastor Leno, a paz do Senhor mais uma vez. Seja bem-vindo, meu amado, a este programa. Obrigado, pastor Epaminondas, também cumprimentando o pastor Elias e a todos os irmãos, e a expectativa de que nós vamos ter uma lição muito produtiva, até porque a família é um lugar de harmonia, né? Mas cada família enfrenta os seus problemas e a palavra de Deus nos dá o caminho. E a partir dessa premissa de que a família é um lugar de harmonia, nós vamos começar a conversar sobre este primeiro tópico, que é a influência negativa da murmuração. Nós vamos perceber que a harmonia ela é quebrada, né? Que o elo existente de paz entre a família, irmãos, pais e filhos, a partir da murmuração. A murmuração nós vamos perceber ao longo de toda essa lição que é, como o comentarista diz, extremamente corrosiva, que destrói esse elo, que destrói essa harmonia que o pastor Leno muito bem colocou na sua fala introdutória. Pastor Elias, assim nasce o motim. Vamos começar falando sobre a primeira queixa, mas antes disso, vamos aqui conceituar a expressão motim. Motim refere-se, como o comentarista coloca aqui, né, aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa. Bom, a palavra motim, segundo o dicionário de língua portuguesa, significa um movimento, uma revolta contrária a uma autoridade, um tumulto que tem a mola, né, que tem o nascedouro na inveja e também no ciúme, temas que nós já estudamos aqui. E aí, pastor Elias, nós podemos começar a conversar aqui sobre a primeira queixa,
neste primeiro tópico nós temos 3 queixas, né? A primeira, a segunda e a terceira. Gostaria que o pastor Elias começasse falando sobre essa primeira queixa a partir já dessa conceituação que nós fizemos aqui. Muito bem, pastor Epaminondas, e o assunto de hoje não deixa, claro, de envolver esse sentimento terrível que o senhor já falou aqui sobre a inveja, um sentimento altamente perigoso, altamente nocivo, inclusive para os relacionamentos familiares. E nós devemos observar que há situações e há obras da carne que elas chegam de forma gradativa e chega de uma forma muito sutil. E um desses aspectos é esse aspecto da murmuração, que é aquela reclamação, que é aquele sussurro, aquela insatisfação que é apresentada muitas das vezes a pé de ouvido, mas ela é nociva, ela é perigosa e ela pode ser um estopim para trazer inúmeros problemas. Nós vemos que o povo de Israel, o Senhor tirou-os da terra do Egito, tirou lá das garras de Faraó, proporcionando a eles liberdade extraordinária. Eles já tinham visto milagres, fenômenos acontecerem da parte de Deus, inclusive a abertura do Mar Vermelho, no qual eles puderam passar a pé enxuto, a transformação daquela água, quando eles tiveram sede, chegaram no lago ali de Mara, no mar de Mara, as águas de Mara amarga, porque isso significa amargo, e o Senhor usou Moisés para fazer um milagre extraordinário ali, enfim, mas contudo havia uma espécie de cegueira, essa cegueira que nós até podemos citar como ingratidão, que será mais aprofundada e elucidada nesta oportunidade. Pois bem, a primeira queixa aqui foi que o povo passou a reclamar diante do deserto, comparando com o tempo em que eles tinham outros tipos de comida lá, eles passaram a reclamar, passaram a murmurar contra Moisés, e isso aconteceu de forma não única, aconteceu várias vezes. Então houve reincidências dessa prática diante do homem de Deus, diante de Moisés. Inclusive ele dizia, esse homem trouxe-nos para morrer aqui nesse deserto. Lá onde nós estávamos, nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos fartura de outros elementos nos quais nós poderíamos comer, e agora estamos assim. O certo é que isso moveu a ira de Deus, isso excitou a ira do próprio Deus, como nós vemos no livro de Números capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 3, nós vemos que isso, a murmuração presente no povo, ela incitou a ira de Deus, ela acendeu fogo, a reação que Deus teve, de alguma forma, pastor Epaminondas, pastor Leno, representava o grau do problema, ou a proporção que essa murmuração estava mexendo com o próprio Deus. Deus reage com fogo. Nessa ocasião, inclusive, fazendo uso da mansidão, dessa humildade, é que Moisés se apresenta pedindo a Deus para que venha aliviar o povo com esse fogo. Mas essa reação divina, com a ira de Deus manifestando fogo, é uma revelação do quão grave foi essa manifestação de murmuração por parte do povo contra o líder selecionado por Deus, Moisés. Perfeito. Pastor Leno, vamos falar sobre a segunda murmuração, mas aqui pegando um gancho na fala do pastor Elias. Nessa obra aqui, eu vou pedir ao Albert Júnior que aproxime aqui e mostre Manual do Pentateuco, do Victor P. Hamilton, na página de número 353, pastor Elias, ele diz que a murmuração ela é contagiosa, pastor Leno. E aí, no versículo de número 4, pastor Leno, aparece uma expressão aqui na tradução da Almeida Revista Corrigida, e o vulgo que estava no meio deles. Veja que a murmuração nos parece que iniciou a partir desse vulgo. Antes de nós falarmos especificamente quais foram aqui os elementos que caracterizaram essa segunda queixa, quem era esse vulgo, pastor Leno? É interessante essas expressões assim que não são muito utilizadas, né? Mas nós vemos nas escrituras. E aqui nesse texto, aqui o escritor ele nos indica onde iniciou, né, essa murmuração.
Esse vulgo eram pessoas que de outros povos que saíram junto com o povo de Israel lá do Egito, né? E aí esses povos, essas pessoas que não pertenciam a nenhuma das tribos de Israel, mas porque acompanharam na saída do povo israelita ali do Egito e seguiram também na trajetória aí durante o deserto. E o texto sagrado nos diz que esse vulgo que estava no meio deles, né, veio a ter grande desejo, ou seja, eles se lembraram daquilo que eles comiam lá no Egito e começaram de forma, como já foi falado, a questão da murmuração é uma expressão de ingratidão, né? E de forma ingrata tudo aquilo que Deus já havia operado, especialmente pela provisão do maná, pela provisão de carne, por tudo que Deus já havia concedido ao povo, né? O povo, essa murmuração, essa insatisfação, essa ingratidão, ela contagiou todo o povo de Israel. E então é interessante que aqui o escritor, o comentarista, ele diz que a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Então, essa segunda queixa que a lição ela nos apresenta, nos mostra como é fácil, né? Quando, por mais que o cristão ele esteja vivendo grandes bênçãos de Deus, mas muitas vezes se esquece dessas bênçãos, né? E de modo a se lembrar até das coisas do passado, de modo ingrato com tudo aquilo que Deus tem feito na vida. Acho que foi o pastor Elias que falou sobre cegueira, né? A murmuração é exatamente isso, né, pastor Leno? A murmuração cega o entendimento das pessoas, de modo que elas passam a não enxergar ou não se lembrar, né? Apaga um passado glorioso, um passado em que Deus operara na vida deles, fazendo com que eles percam completamente a memória ao não se lembrar do que o Senhor fez por eles. E outro detalhe aqui nesse texto, nessa segunda murmuração, pastor Elias, é que muitas vezes, reiteradamente, a gente acaba ouvindo pessoas atribuírem essa murmuração aos filhos de Israel inicialmente. Mas percebo que aqui foi o vulgo, o populacho, a tradução da NAA traz como populacho, a King James e a NVI traduziu como mistura de gentes ou estrangeiros no meio dos israelitas, né? Então vejam que essa lembrança dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos, partiram deles. E como a murmuração ela é contagiosa, acabou que influenciando os demais. E o interessante, pastor Paminas, que há uma inversão aí. Eles se esquecem do que eles sofriam lá no Egito, né? Se esquecem de todo o sofrimento, né? na vida lá de escravizados no Egito, né? E renunciam a aquilo que Deus já tem feito. Se esquecem tanto que chegaram a dizer que eles comiam, olha isso, nós comíamos de graça lá, olha só. Se esquecendo do sofrimento, se esquecendo da escravidão, esquecendo de tudo que eles haviam passado por aquele período inteiro. Aí, pastor Elias, vamos falar agora sobre essa terceira queixa, porque na definição da palavra murmuração, a palavra murmuração que Paulo usou aqui em Filipenses 2:14, fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas, é gogusmos. Essa é a expressão em grego, gogusmos. E gogusmos significa desprezar secretamente, murmúrio, resmungo. Parece que isso define muito bem essa terceira murmuração. Pois bem, aos irmãos que ainda não sabem, nós estamos tratando de um caso inicialmente onde envolve 3 principais membros de uma mesma família. Moisés, um grande legislador, um servo de Deus, chamado pelo Senhor para, inclusive, exercer um ministério poderoso, de destaque. Nós vemos no último capítulo de Deuteronômio que Moisés foi um profeta extraordinário, nunca mais surgiu um homem como aquele. Pois bem, a terceira queixa
ela surge propriamente dos seus dois irmãos, Miriam e Arão, uma profetisa, segundo o Êxodo capítulo 15, e um sacerdote, que, apesar de ela ser profetisa e apesar de ele ser sacerdote, em primeira instância, a terceira queixa, ela consiste em dois aspectos principais. O primeiro, eles não concebiam que ele escolhesse uma mulher midianita, uma cuxita, para casar-se. Mas a principal, digamos que consiste a terceira queixa, a principal ênfase, era no fato de Deus não tratar Moisés ou não se relacionar com eles da forma que se relacionava com Moisés. Eles diziam, inclusive, por que Deus não nos usa ou não fala por meio de nós, assim como fala por ele. E o próprio Deus estava vendo esse negócio. Então, isso tem muito a ver com essa não concepção do papel ou da função ou da liderança que havia sobre a vida de Moisés, como o Senhor mesmo falou. Então, eles de alguma forma ficavam resmungando secretamente e não concebiam de forma nenhuma, inclusive porque Moisés era o mais novo. Imagine que isso é um aspecto até tradicional, digamos assim, ao longo dos anos a gente vê isso nas famílias, diz, olha, eu sou mais velho, tu tem que me respeitar, tu tem que me reverenciar, afinal de contas eu tenho a primogenitura e etc. Então, Moisés era o mais novo, todavia o Senhor escolhera para exercer um papel de liderança, digamos que de destaque, de relevância. Então, os demais nunca conceberam, razão pela qual o próprio Deus se apresenta, que nós veremos ainda mais na frente aí. Imagine, a situação chegou num nível tão caótico que o próprio Deus vem em uma nuvem, se apresenta naquele cenário e fala severamente para Miriam e Arão, que no terceiro e último bloco deste programa, nós veremos as consequências desta queixa danosa que Miriam e Arão, principalmente Miriam, que foi a causadora desta murmuração, digamos assim. Muito bem, pastor Leno, nós vemos que Miriam profetiza, Arão sacerdote, Moisés legislador, conforme muito bem colocou o pastor Elias. Olhando cada um desses ofícios tem a sua particularidade, a sua importância, a sua singularidade. E se eles entendessem, eu me refiro aqui a Arão e Miriam, entendessem que eles também têm o seu papel importante, têm a sua devida funcionalidade, não havia espaço para murmurações. Mas o que nos parece aqui é que a inveja, aquele sentimento que nós já tratamos em lições anteriores, o ciúme, né, tomou de conta do coração dos dois irmãos, até porque eles, sendo mais velhos, o pastor Elias até pontuou aqui, né? Eles, sendo mais velhos, acharam que tinham o direito, né, de questionar a Moisés. Só que o problema ali, pastor Elias, pastor Leno, na minha visão, é que eles estão confundindo o papel de irmão de Moisés, mesmo sendo ele mais novo do que os dois, com a função e o papel de autoridade espiritual que Deus constituiu. E aí, pastor Leno, pode gerar conflitos nos dias atuais, e nós já podemos até fazer uma aplicação para encerrar esse primeiro bloco, não é? Se não houver essa vigilância no coração, a murmuração, ela sobe no coração, mesmo sendo o sumo sacerdote de Israel, mesmo sendo uma profetisa como foi Miriam. Verdade, e é interessante como a palavra de Deus, ela não oculta esses casos que aconteceram no meio de uma família que Deus escolheu para liderar o seu povo, né? A família de Moisés, a família de Arão, a sua irmã Miriam, foram escolhidos por Deus para exercerem funções de grande destaque e liderança no meio do povo de Deus. Mas mesmo aí, até porque nós já sabemos que não existe família perfeita, né? Porém, mesmo aí, surgem esses problemas. E é interessante também que a Bíblia, quando ela mostra essas situações, esses casos, mostra para que nós venhamos estar alerta para nossa instrução, para que também nós tenhamos o cuidado com a nossa família. E essa questão de respeitar os papéis dentro da família, porque hoje em dia
existe aí uma cultura de desconstrução dos valores tradicionais. Então, uma das questões que está sendo muito abordada é a desconstrução da família tradicional. E aí os papéis desta família tradicional estão sendo atacados, né? E hoje em dia, filhos não respeitam o papel do pai, enfim, há um conflito gerado na família. E isso nos alerta, porque cada um recebe de Deus. E o projeto da família é um projeto de Deus. Então, cada um com seu papel deve ser respeitado, cada um na função que Deus colocou. E, para finalizar, pastor Panoso, o senhor falou uma expressão assim, que é exatamente o chamado de Deus. Foi Deus quem constituiu Moisés. Não foi ele que tomou a frente. Isso é importante dizer que não é pelo fato de os dois não serem um líder nesse âmbito familiar, como Moisés era, ou terem a autoridade espiritual que Moisés tinha, todavia os papéis deles eram relevantes, sim, e tinham o seu valor, né? Não é uma questão de ser maior ou menor, a questão é que Deus constitui como quer, conforme a capacidade. Paralelamente a isso, a gente vê aquela parábola lá em Mateus capítulo 25 dos talentos. Quem garante que aquela pessoa que recebeu apenas um talento não ficou irado, não ficou desanimado, frustrado, se comparando com os demais que receberam mais talentos e acabou que fez o que fez? Então, esse comportamento ele está presente nos dias atuais. E é uma razão pela qual nós devemos tomar muito cuidado, porque isso pode incendiar e, digamos, construir uma verdadeira dissensão no seio da família. Que bênção, maravilha. Nós estamos caminhando para encerrar este primeiro bloco e te aguardando para nós estudarmos o segundo tópico da lição, que está imperdível. Você gostaria de saber, quer saber o motivo da rebelião, da revolta, do motim de Miriam e Arão? Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos e amigos, nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como tema Motim em Família, no programa Escola Bíblica Dominical. No bloco anterior, nós aqui deixamos como introdução que iríamos estudar o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E é exatamente esse o tema deste segundo bloco, o segundo tópico também da nossa revista. Se você perdeu, se você não conseguiu chegar a tempo de assistir pela TV o primeiro bloco, não se preocupe, você pode acompanhar pelo canal do YouTube, tá bom? Vamos para o slide que tem os dois subtópicos deste segundo bloco do programa, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O primeiro subtópico, o comentarista traz como sendo o motivo principal a inveja que passou a reinar no coração dos irmãos de Moisés. E por fim, o motim familiar promove dissabores e ofensas. Eu quero começar aqui com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, o comentarista nesse segundo tópico aqui, ele continua, né, trabalhando a terceira queixa, né, do capítulo de número 11. Mas aqui nós damos um salto para o capítulo de número 12, onde nós temos efetivamente aqui Miriam e Arão murmurando, né, queixando-se de seu irmão Moisés. E tem uma expressão aqui que muito me chama a atenção no texto bíblico, que é Números 12, versículo de número 2, a parte final. Quando eles murmuraram, né, quando eles falaram contra Moisés, o verso 2 diz: e o Senhor ouviu.
A palavra murmuração, nós vimos a definição dela no bloco anterior, que significa desprezar secretamente, murmúrio, burburinho, né? Falar baixinho para que o outro não ouça, mas Deus ouviu, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, o que nós vemos aqui é uma famosa insatisfação, né, com a qualificação, digamos, ou com o destaque espiritual ou de liderança que estava investido da parte de Deus sobre a vida de Moisés. E eu acho que há uma profunda necessidade nossa de compreendermos o quão glorioso é o reino de Deus. E Deus, ele coloca cada um no seu devido lugar, coloca cada um com a sua devida função, com o seu devido papel. E isso é importante que nós saibamos, porque se eu compreender que não é pelo fato de eu ser diferente do Senhor, ser diferente do pastor Leno, que isso me torna menos importante do que vocês. Basta eu compreender a forma como Deus constitui as pessoas dentro do seu reino. A metáfora de Paulo lá aos Romanos, né? Aos Coríntios. Em 1 Coríntios, né? Capítulo de número 12. Cada um tem a sua importância, né? Exatamente. Inclusive, ele vem falar dos membros lá, vem falar dos olhos, vem falar dos ouvidos, vem falar de mão, vem falar de pé. E imagine, ele diz, se todos fossem cabeça. Imagine se todos fossem olhos, imagine se todos fossem mão. Onde estaria isso? Onde estaria aquilo? Então, essa diferença dentro da unidade, porque ser igreja, trazendo para o nosso campo atual hoje, ser igreja é ser unidade na diversidade e ser diverso dentro desta unidade. Nós temos a mesma fé, servimos o mesmo Deus, temos o mesmo batismo, todavia nós devemos entender essa diversidade de papéis que nós estamos falando, de colocação, de autoridade espiritual, e eu devo compreender. Então, se eu compreender isso, isso vai ser um elemento, digamos que, para minimizar a possibilidade de frustração. Porque imagine uma pessoa que não enxerga essa realidade com a qual Deus constituiu o seu reino, e aí a pessoa se vê como menos importante, alimenta expectativas além daquilo que é previsto por Deus acerca da sua vida, e acaba que havendo um desencontro entre aquilo que ele expecta e aquilo que é realidade, e acaba aqui sendo um verdadeiro frustrado. Quem garante aqui que a pessoa não se deixa ser levada, claro, por esta inveja, um sentimento terrível, nocivo, e que está em voga ainda aqui nos tempos atuais. Agora, pastor Leno, há quem diga que Arão e Miriam tenham sido influenciados pelos pais e por conta disso acabaram agindo desta forma. Mas a gente, quando parte para, principalmente o Novo Testamento, né? Tem um texto aqui de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 3, Paulo diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Nos parece, pastor Leno, que essa revolta de Miriam e Arão, esse ciúme, essa inveja, esse motim, essa murmuração, fica muito claro que parte de uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, né? E não necessariamente porque tiveram influência dos pais. A gente até comentava isso aqui antes do programa, né? Entrar no ar. É verdade, pastor. Essa atitude de ambos, né? Desses dois irmãos mais velhos que teoricamente deveriam ter uma maturidade melhor, mas a gente percebe uma expressão de sentimentos carnais, né? O que na verdade se origina toda essa, até as justificativas que eles dão para que pudessem almejar a mesma relevância que Moisés, a mesma autoridade de Moisés, a gente percebe que na verdade tudo isso se origina na inveja, né? Um sentimento invejoso, uma emoção egoísta, né?
algo de sempre dizer o eu é que deve prevalecer, o eu tem direito, e tudo isso nós vemos que, na verdade, tanto Arão quanto Miriam, eles estão aqui expressando um sentimento de alguém que não está nem preocupado com a família, nem com a liderança, com o povo de Deus, estavam preocupados consigo. Verdade. E aí, pastor Leno, pastor Elias, nós vamos perceber que fica muito claro também, entre outras coisas, que Miriam e Arão, eles não estavam concordando muito com a liderança absoluta de Moisés, né? Conforme o comentarista, o pastor Elianai Cabral colocou aqui, eles queriam uma liderança compartilhada, né? Eles queriam ter também protagonismo, eles queriam destaque. Eles não estavam, a bem da verdade, concordando com aquela ideia de que Deus só falava por Moisés. Olha só, o versículo de número 2 do capítulo 12. E disseram, Arão e Miriam disseram sobre Moisés: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Aqui percebe-se uma inveja, né? Percebe-se um ciúme pelo fato de Deus falar face a face com Moisés, sem precisar de figuras, sem precisar de sonhos, sem precisar de métodos intermediários. Com certeza, pastor. E essa insatisfação que provocou, digamos assim, ou foi gerada ou revelada por meio dessa murmuração, a murmuração ela gera rebelião, ela gera rebeldia. Nós sabemos que a rebeldia primária ela começou lá no céu, com Lúcifer, quando se rebelou, quando desejou o poder do soberano para si e até dizia no seu coração que superaria o poder divino. Então, nós vemos que esse aspecto do murmurador, do reclamador, do sussurrador, ele geralmente é manifesto com uma capacidade de gerar partidos, de fazer divisões, de gerar grupinhos ali para si, para levantar-se contra a influência, até porque geralmente os murmuradores mesmo, inclusive os de carteirinha, eles são influenciadores do povo, ou pelo menos de uma parte do povo. Aqui Miriam e Arão provocou sim uma influência terrivelmente nociva diante do povo, né? Esse pecado da rebelião que é comparado ao pecado da feitiçaria, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, e nós vemos que é tão terrível que a Bíblia nos fala lá em Apocalipse que os feiticeiros também ficaram de fora. Então, os rebeldes, geralmente há um final para eles, e o final é sempre danoso, o final é sempre terrivelmente perigoso e não compensa trilhar por esse caminho. É o que nós estamos trazendo para o campo da aplicação, porque há pessoas que elas são facilmente influenciadas no seio da igreja, no seio da família, são influenciadas por pessoas que se vestem desse comportamento e acabam que influenciando negativamente essas pessoas que não têm, às vezes, um critério bem consolidado, não têm posições bem firmadas diante de situações que lhes são propostas, e nós devemos, diante dessa lição, por exemplo, tomar cuidado e parar para pensar mais seriamente sobre essa possibilidade de ser influenciado negativamente por pessoas assim murmuradoras. Pastor Leno, a inveja e o ciúme tomaram de conta do coração de Miriam, que influenciou o seu irmão Arão. Arão é aquele personagem que está sendo sempre porta-voz, né? Ele foi porta-voz de Moisés, ele foi porta-voz do pessoal do bezerro de ouro e agora porta-voz de Miriam. É sempre aquele que está sempre ali sendo o intermediário e sendo a voz de outros, né? Ele não tem aquela posição firme, é aquele obreiro que não tem a posição firme. Mas me parece, até quero ouvir a opinião de vocês, me parece aqui que Miriam e Arão, eles usaram da desculpa de Moisés ter casado com uma mulher cuxita, né, descendente de Cã,
eles tomam essa desculpa como ponto de partida para revelar o que estava no seu coração, que é a partir daí que eles começam a falar sobre a ideia de que Deus falava por eles também, não apenas por Moisés. Fica muito claro. Sabe por que eu penso assim? Porque Moisés, ele era casado com a Tsípora, que era midianita, e eles nunca questionaram. Aí agora Moisés casa com uma mulher cuxita e eles falam contra Moisés, mas na verdade, no fundo, eles estavam usando como pano de fundo, como desculpa para manifestarem a inveja deles. Isso é muito nocivo, isso é muito perigoso, a inveja no seio da família. A gente pode falar aqui no seio da família, entre os irmãos, e também nós podemos falar no seio da congregação, que aqui os prejuízos podem extrapolar o âmbito familiar e alcançar o âmbito de uma congregação inteira, porque eles falaram contra Moisés, contra a sua liderança. E aqui está o grande perigo que pode desencadear no seio de uma família, né? Há um mal-estar, pastor Epaminondas, que pode ser desencadeado aqui a partir de um princípio sobre o qual o próprio Senhor Jesus falou. Eles não estavam se levantando somente contra a autoridade da liderança investida sobre a vida de Moisés propriamente. Moisés era uma figura familiar, era um ente familiar. E toda casa levantada, dividida contra si mesmo, jamais prosperará. Então, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo de número 12, quando na medida que eu me levanto contra um integrante da família da qual eu faço parte, eu estou promovendo a minha própria destruição, porque a murmuração, pastor Epaminondas, ela atrai destruição. Esse não conceber, essa revolta, essa rebelião, ela atrai destruição para si mesmo. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 10, nós vimos que o apóstolo Paulo já falou em Filipenses capítulo 2, versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Agora imagine o mal-estar causado por essa contenda, por essa divisão no âmbito da família de Moisés. Então 1 Coríntios capítulo 10, verso 10 diz assim, olha, não fiquem murmurando como alguns deles, está se referindo ao povo de Israel, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então a murmuração, ela automaticamente, por princípio, ela atrai a destruição. E essa destruição, pegando o gancho aqui da expressão do pastor Elias, ela não só na relação com Deus, porque foi Deus que instituiu Moisés como líder, mas especialmente também na relação familiar. Como que depois que isso tudo é exposto, como que famílias hoje estão abaladas por causa de contendas nos lares, por causa de invejas, de ciúmes, né? Relações familiares que estão abaladas e algumas até destruídas. Excelente a observação do pastor Leno, e me faz pensar também, pastor Leno, outro fato interessante é que a murmuração no seio da família contra um homem de Deus, contra a liderança, pode trazer prejuízos à família do murmurador sem precedentes. E aí nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não incorramos em murmurações contra aqueles que foram constituídos pelo Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para não tocarmos na unção dos homens de Deus. Olha só o que Deus fala para Miriam e Arão. Deus chamou os três para fora. Vem os três para fora. Não foi assim? Deus trouxe os três. Aí Deus diz no versículo de número 8: boca a boca falo com ele de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor, falta de temor em Miriam e Arão? Por que não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E aí eu quero aqui levantar essa discussão também, o cuidado
que o pai de família, enquanto obreiro, enquanto servo ou serva do Senhor, no seio da congregação, o cuidado que ele deve ter para não se insurgir contra o seu líder, para não trazer prejuízos para a sua própria família. Lembrando de Davi, que teve a oportunidade de passar o fio da espada no rei Saul, e ele disse: longe de mim tocar. E ele teve a oportunidade, e ele já tinha sido ungido rei de Israel, mas ele disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Voltando, pastor Epaminondas, aquele aspecto que o senhor falou, eles utilizavam-se desse aspecto de Moisés ter casado com uma cuxita para justificar o seu comportamento de rebelião, lembrando que os invejosos, os murmuradores que são movidos por esse espírito de inveja, geralmente eles são chantagistas, eles são sensacionalistas, eles querem trazer à tona algum possível erro do outro para justificar as suas contendas, suas rebeliões. Isso é importante que cada líder, nós que estamos na igreja, nós que estamos sendo cabeça de família, a gente perceba esses comportamentos que, vez ou outra, eles surgem sim, e surgem com muito ímpeto, né? E nós devemos nos policiar para contraditá-los. E aí, pastor Leno, para a gente finalizar esse tópico e também este bloco, eu me lembro que no tópico anterior, também no bloco anterior, o senhor falou sobre a harmonia como um dos pilares da família, né? E a Miriam, como profetisa e como conselheira, isso não lhe dava o direito de insurgir-se contra Moisés, de se rebelar contra o líder, contra o servo do Senhor. Nem tampouco Arão, na posição de sumo sacerdote, também lhe dava essa prerrogativa, não lhe dava esse direito, né, de falar contra o servo de Deus. E aí o comentarista, ele termina, eu quero que o senhor comente essa expressão, essa frase, esse parágrafo. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é praticar o respeito mútuo entre os familiares, né? Essa prática, né, do respeito para com a liderança, ela vai acabar aqui fazendo com que toda a família também viva em harmonia, porque um desequilíbrio a partir de uma murmuração de um pai de família pode trazer transtornos para toda a casa, pode trazer desarmonia, desestruturar toda a família a partir de um ato de murmuração. Miriam ficou leprosa. Sim. Realmente, nesse segundo subtópico aqui, que fala exatamente dessas consequências, né, é realmente um momento em que nós, nessa lição, temos que refletir, né, refletir em que todos esses atos, eles, como são, o senhor bem observou, quando há murmuração, né, Deus ouviu, mesmo que tivesse sido um sussurro entre Arão e Miriam, mas Deus ouviu. Deus ouviu não na hora que a palavra saiu do lábio dele, mas até mesmo quando nasce no coração essa insatisfação, né, com as posições que cada um ocupava dentro daquela família. E aqui o comentarista, nessa expressão, nessa frase que o senhor destaca aí, ele fala de respeito mútuo, né? O respeito é quando você observa o outro e compreende a posição do outro e respeita a posição do outro. Então, na família, isso é essencial, porque cada um tem o seu lugar na família, tem o seu espaço na família, né? E quando os entes, as famílias respeitam cada um, respeitam um ao outro, pode ter certeza, vão haver dificuldades, sim, mas vai haver harmonia no lar, com certeza. Nós estamos encerrando mais este bloco, convidando você a permanecer conosco. O intervalo é rapidinho, nós estaremos de volta daqui a pouco, após o intervalo, para continuarmos estudando a lição de número 5 e encerrando com o terceiro tópico, falando sobre Moisés, um homem manso e humilde. Deus te abençoe, nós voltamos e já.
Queridos irmãos e amigos, nós estamos no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, nós estamos estudando a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Nós vamos para o terceiro tópico dessa lição, Moisés, um homem manso e humilde. Vamos conhecer através destes 3 tópicos aqui, o desenrolar final desta lição maravilhosa. O primeiro subtópico, o mais manso que havia na terra. O segundo subtópico, o fardo de uma liderança. O terceiro subtópico, a punição de Miriam e Arão. E aqui eu quero, com os comentaristas que estão conosco, pastor Elias Gomes, pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias, Moisés, um homem manso e humilde. E o primeiro subtópico, ele não era apenas manso, ele era o mais manso que havia na terra. Tinha que ser extremamente manso, para conseguir lidar com todas aquelas revoltas, insurreições, com todas aquelas rebeliões que foram provocadas pelos filhos de Israel no deserto durante 40 anos. Vamos falar um pouquinho sobre essa virtude de Moisés, que é aqui um exemplo para nós. Muito bem, pastor Epaminondas. Quando se fala de mansidão, se fala de uma virtude muito desejável por muita gente e apreciável pelo contexto bíblico-teológico. Quando se fala de mansidão, se fala da característica daquele que é manso, ou se fala daquele que possui um gênio brando, que é suave, pacífico, um temperamento fácil de se lidar. Nós vemos que Moisés tinha isso com muita expressividade, conforme é previsto no verso de número 5 do capítulo 12 de Números, que inclusive faz parte da nossa leitura desta lição. E nós vemos aqui, pastor Epaminondas, diante de todas essas situações, desse comportamento antagônico promovido pelos seus próprios irmãos, nós vemos que os ataques, as invertidas, quando vêm de pessoas de longe, elas chegam em nós com certo nível de influência ou de nocividade. Quanto mais próximas as pessoas estão de nós ou são de nós, então isso parece que é maior, porque chega de uma forma mais intensa. Então, Moisés, ele soube lidar com essa rebelião dos seus próprios irmãos, com esses aspectos de rebeldia da sua própria casa, fazendo, digamos assim, uma espécie de seguir aquilo que Jesus ensinou, ser de manso e humilde, né? Jesus, ele era manso e humilde de coração, razão pela qual ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então nós vemos que tanto Moisés era manso como era pacificador. E eu gostaria de dizer assim que aquilo que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, verso 5, e isso tem muito a ver com os nossos relacionamentos com as pessoas. Jesus fala do nosso relacionamento com Deus, mas ele também fala de como nós devemos ter um relacionamento saudável com as pessoas. E uma das virtudes que não deve faltar no relacionamento com as pessoas é a mansidão, razão pela qual ele diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele ainda fala sobre essa outra virtude, que Moisés, ele era uma espécie de pacificador. E eu diria que, além de ter a capacidade de dirimir-se diante das guerras, ou de acalmar, digamos, aquele que está excitado, aquele que está com a ira à flor da pele, eu diria que, se por um lado ele era manso, ele, com esse comportamento de mansidão, ele inibia a possibilidade de se criar uma guerra, porque dependendo da forma como nós nos portemos, nós vamos inibir a criação de uma guerra, de um conflito, de um embate. E ao passo que, sendo pacificador, ele tinha essa capacidade de eliminar, de apagar um fogo que já estava aceso, um conflito que estava criado. Então, ele tinha essas duas virtudes para a glória de Deus. Agora, pastor Leno, o fardo de uma liderança, o segundo subtópico.
No capítulo 11 de Números, nós vimos a segunda queixa do povo de Israel no deserto. E depois disso, Moisés, ele desaba, né, na presença do Senhor, ele vai desabafar, ele vai ali colocar diante de Deus todas as dificuldades que ele está enfrentando. Porque Moisés, apesar de falar com o Senhor face a face, apesar de ser legislador, profeta, de descendência levítica, apesar de toda comunhão e intimidade com Deus, era um ser humano. Uma hora, pastor Leno, o senhor que é pastor presidente de campo, para a glória de Deus, mas há um fardo, né, de uma liderança, há uma responsabilidade. E às vezes o líder, diante de tantos problemas, né, de murmurações externas, murmurações internas, que era o caso dele, né, murmurações externas por parte do povo e murmurações internas da sua própria família. Uma hora o fardo, ele parece que é pesado demais. É verdade. Moisés, pastor Elias, pastor Epaminondas, ele nos dá aqui um grande exemplo, né, até de compreender os seus limites também, né, como líder do povo, né, de compreender. Chega um momento que ele realmente vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, agora eu preciso de algo mais. E aí o Senhor, ele dá orientação a Moisés de como agir, né? E assim deve ser o pai de família, o líder na congregação, o líder na igreja. A solução está diante de Deus em oração, na palavra de Deus, naquilo que Deus nos orienta. E Deus então orienta que Moisés, ele divida a carga, né? Não carregue sozinho, né? E nomeie 70 anciãos, né, para que possam também junto com ele liderar o povo. E é interessante aí, né, nesse fato que ocorre, é que ali eles recebem o Espírito Santo, começam a profetizar, e o texto lá do capítulo 11 de Números nos traz também um fato interessante, que Josué, o futuro sucessor de Moisés, ele aprende uma lição com Moisés ali. Certamente. Quando Josué ele vê que 2 deles continuam ali a profetizar, ele chega para Moisés e diz: Moisés, proíbe-los, né? Proíbe eles de estarem também profetizando, né? E Moisés, sabiamente, ele diz: olha, tu tens ciúme por mim, né? E fala exatamente dos ciúmes, né? Tu tens ciúme por mim, tomara que todo o povo profetizasse, tomara que todos eles recebessem o Espírito. E no caso também da ação de Moisés em relação a Miriam e Arão, também é um exemplo, né? Nós vemos no decorrer do relato do capítulo 12, nós vemos Miriam e Arão falando, Deus ouvindo o que eles falaram, Deus exortando a Arão e Miriam, mas Moisés fica em silêncio. E então Deus ele diz a palavra que a ira do Senhor se manifestou contra, né, Arão e Miriam, e Moisés só vai falar já no final para interceder por Miriam, né? A mesma Miriam que falou contra Moisés, agora no final Moisés, ele abre a boca para dizer: Senhor, eu te peço que a cures, né? Um grande exemplo de um homem e de como resolver esses conflitos familiares, né? Com mansidão, né? Com perdão, e com humildade, né? E Moisés nos dá esse grande exemplo. Nós temos em Moisés, portanto, pastor Leno, aqui um modelo extraordinário de liderança pastoral, de como lidar com conflitos externos, conflitos internos, conflitos na congregação, né? Em situações adversas dentro da própria casa. Em Moisés nós temos assim um parâmetro, um modelo extraordinário, fantástico. Oxalá se todos os líderes
agissem com tamanha mansidão e parcimônia, né? E humildade como Moisés. Pastor Elias, Moisés, com tamanho crédito que ele tinha com Deus, né? Ele poderia muito bem, ali com um certo orgulho, né? Jactância, mas ele não. O pastor Leno colocou muito bem, ele não fala nada. E quando ele fala, ele vai orar pelos seus. Pois bem, pastor Epaminondas, e nós vemos esse aspecto da mansidão, claro, por parte da liderança de Moisés, inclusive essa humildade tão acentuada, como já apontou o pastor Leno. Nós vemos no verso 3, quando Deus vê o nível de gravidade das murmurações, ele atende o clamor do povo para que ore ao Senhor, e o Senhor vai cessar agora essa manifestação de juízo, essa digamos que reação da parte de Deus. Mas pelo outro lado aqui, pastor Epaminondas, ainda evidenciando essa questão do fardo, da liderança, o que nós aprendemos aqui é que o comportamento do povo determina o nível de satisfação ou de insatisfação por parte da liderança. Pode se tornar um fardo ou pode se tornar alguma coisa muito satisfatória, muito, digamos que agradável de se lidar. A liderança, então, pode ser caracterizada pelo comportamento do povo. Quando o povo se submete à liderança, fica mais fácil. E eu lembrei agora do capítulo 13, verso 7, ou melhor, verso 17 do capítulo 13 de Hebreus, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. A parte B é importante para esse fim, que nos diz que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, todo líder, ele deve ter satisfação, ele deve ter, digamos que, prazer em liderar. E o que determina isso é o comportamento de sujeição ou de insubmissão por parte dos liderados, né? E aí, pastor Leno, para a gente concluir essa lição, a punição de Miriam e Arão foi inevitável, né? A ingratidão desses dois irmãos levou a lepra, né? Nós podemos colocar assim, a ingratidão deles levou-os a ficarem, né? Ela, né? A ficar leprosa e Arão ser ali repreendido pelo Senhor. A punição de Deus a Miriam como consequência, né? Desse motim, dessa rebelião, é algo que nos faz refletir, e nós devemos também, como servos e servas do Senhor, estar vigilantes. Nós precisamos vigiar o nosso coração e não permitir que esse sentimento carnal, murmurador, né, venha dominar o nosso coração, porque é uma obra da carne a murmuração. Bem, é verdade, pastor Epaminondas, essa finalização, né, desse fato na família de Moisés nos traz aqui lições assim, muito importantes, né? Quando nós vemos Miriam sofrendo com a lepra, mas isso não foi por consequência de um ato de Moisés, ou mesmo por um ato que poderia se dizer que Deus foi muito, que Deus puniu porque lhe agradava punir, mas uma consequência dos seus próprios atos, né? Tudo isso que Arão sofre por perda de autoridade, e que Miriam sofre pela lepra que vem, são consequências dos seus atos. E é interessante que eles tinham posições de proeminência no meio do povo, na família, mas que estavam insatisfeitos. E assim, estudando essa lição, me fez lembrar deste livro, né? É um livro que é muito importante, tem nos edificado muito. Já se tornou um best-seller, né? Sim, do nosso querido reverendo pastor Salles Batista, né? Ingratidão deveria ser crime. No capítulo de número 8, né, que eu sugiro até os professores
né, lerem, que tem como tema ingrato resmungador. Né? Então, Miriam e Arão, eles eram resmungadores, porque eles estavam insatisfeitos, ingratos com tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. E aqui eu cito na página 58, né, que diz assim: a insatisfação é companheira fiel da ingratidão. Na verdade, todos nós reclamamos, mas o problema é quando o lamento se torna um estilo de vida. É uma murmuração contínua, né? A pessoa, ela toma para si o hábito de ser murmurador. É um murmurador contumaz, né? Exatamente. E aí ele continua dizendo assim: quando chega a esse ponto, nada satisfaz, né, o murmurador. Por mais que ele tenha, por mais que ele receba, por mais que ele seja reconhecido, mas nada é suficiente para ele. E aí eu me alegrei quando eu estava relendo aqui a recomendação, né, do pastor Salles, quando ele diz assim: contudo, se perceber que a insatisfação e a murmuração tornaram seu estilo de vida, está mais do que na hora de substituir esses dois malditos hábitos por louvor e ação de graças. E aí ele cita Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha, que trecho extraordinário, maravilhoso deste livro que já se tornou um clássico, né? Um best-seller do pastor Salles, Ingratidão Deveria Ser Crime. Pastor Elias, para a gente concluir e encerrar essa lição, nós percebemos o fruto do Espírito manifestando em Moisés, através da humildade, da mansidão, virtudes, né, que são próprias de quem cultiva o fruto do Espírito. Lá do outro, nós temos as obras da carne sendo manifestas em Miriam e Arão. E aí o comentarista, ele diz o seguinte: esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que vivamos em harmonia, em paz uns com os outros. Com certeza, pastor Epaminondas, a gente percebe aqui que mansidão ou ser manso, inclusive, numa perspectiva mundana, pode ser sinônimo de pequenez, de fraqueza, de fragilidade, de limitação. Já numa perspectiva bíblico-teológica, aquela que atende à vontade de Deus, nós vemos que isso é um sinônimo de grandeza, é uma virtude que alegra o coração de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós vivamos em paz, em harmonia, inclusive no núcleo familiar, que nós tenhamos essa paz que é o vínculo mesmo, esse amor de uns para com os outros. Então, essa paz que excede o entendimento humano, o amor que é o vínculo da perfeição, eles devem reinar no âmbito familiar. Agora, em suma, nós vemos aqui da lição que essa manifestação invejosa, essa manifestação de murmuração, tudo é sinônimo de fato é um resultado de ingratidão. Eu lembrei que o ingrato, ele nunca agradece quando ele tem, quando ele é abençoado, quando ele é beneficiado, ele não lembra de agradecer, mas ele não perde uma oportunidade de reclamar, de murmurar quando isso lhe falta, quando isso não chega à sua tenda. Outra coisa, não há milagre pequeno, há gratidão pouca da parte dos ingratos. Então, para todo ingrato, todo milagre será pequeno ou não será muito considerado. Assim, nós temos uma leitura obrigatória esta semana, como subsídio para a lição deste domingo. Ingratidão Deveria Ser Crime. Você pode adquirir esse livro lá na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova, ali na Avenida Transamazônica. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Esta lição, ela será ministrada presencialmente
aí na sua congregação, junto à sua coordenação, aos professores, tá bom? Da sua classe. Portanto, você deve ir à escola bíblica dominical, à sua congregação. E aqui eu quero mandar um abraço especial aos irmãos lá do Templo Jardim União 1, do pastor Juraci Martins, a coordenação de escola dominical, a irmã Miriam e todos os irmãos que coordenam a escola bíblica dominical ali naquele templo. Nós estivemos lá em uma festa, pastor Elias, do departamento de escola bíblica dominical, onde o tema foi sobre escola bíblica dominical. Portanto, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós iremos encerrar este programa abençoadíssimo, pedindo ao pastor Leno que nos despeça mais uma vez em oração. Querido eterno Deus, estamos aqui, Senhor, alegres, agradecidos a Ti por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra, rogando, Senhor, que o Senhor continue abençoando este programa, a todos, Senhor, que estão sendo abençoados, Senhor, com estas lições. Pai, te pedimos, Senhor, abençoe cada família, ó Deus, para que tenhamos a cada dia sabedoria, para evitarmos, Senhor, a desarmonia, as contendas nos lares, termos sabedoria do alto, para que, ó Deus, possamos agir segundo a Tua palavra, ó Deus, e possamos preservar a unidade familiar, possamos, ó Deus amado, vacinar a nossa família contra todos esses males que vêm, Senhor, e que atacam aos lares. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.